E aí, pessoal do Explicarem, tudo jóia? Eu sou a Ana Cássia Batista, de Biologia, e hoje nós vamos começar o conteúdo de Botânica. Essa aula vai ser dividida em duas partes, em que a primeira nós falaremos de briófitas e pteridófitas, e na segunda parte de gimnospermas e angiospermas. Cada uma das classes nós vamos ver as características anatômicas em geral, assim como o ambiente em que elas estão. Então se liga nos slides. Então vamos lá, pessoal. Começando então nosso conteúdo de Botânica 1, vamos falar primeiramente das briófitas e as pteridófitas, que juntas formam o grupo das criptógamas, que são plantas que possuem estruturas reprodutivas pouco evidentes, pouco visíveis a olho nu. Aqui vocês vão perceber que os nossos estudos eles vão seguir uma escala evolutiva. Então vamos começar pelos estudos das plantas mais simples para terminarmos então nas plantas mais complexas que vamos ver na próxima aula. São plantas muito simples, de porte pequeno, geralmente não ultrapassam mais que 20 centímetros e habitam ambientes úmidos e de pouca luz. Eles são facilmente encontrados em região onde geralmente a gente tem uma umidade relativa, sul, sudeste, parte da região norte, mas em ambientes áridos e semiáridos, a gente só costuma encontrar essas plantas em período de quadra chuvosa. Também são plantas que não possuem vasos condutores de seiva. Vocês já devem ter visto em fisiologia vegetal, que é o xilema e o floema, que são vasos condutores de nutrientes, que é um fator que limita em relação ao tamanho. Isso por quê? Ora, se eu não tenho vasos condutores de seiva, não tenho vasos condutores de nutrientes, eu não tenho como, então, ter um porte maior dessa planta. Ele é limitado a ser muito pequeno. São plantas que possuem rizóides, cauloides e filóides, que respectivamente são estruturas semelhantes à raiz, caule e folhas. Isso vocês conseguem visualizar aqui na imagem à nossa direita. A água ela vai ser absorvida primeiramente por esse rizóide, que seriam essas raízes simples, né? Então, depois ela segue célula a célula de modo bem lento pelo organismo da planta. Isso também é outro fator limitante do crescimento das briófitas. E a reprodução, ela ocorre, ela precisa necessariamente da presença da água. Ainda aqui na nossa figura à direita, percebam que tem a chamada haste, que na ponta dela tem uma cápsula, onde dentro dessa cápsula tem diversos esporos. Esses esporos vão conter os gametas masculinos, que a água então vai carregar até os gametas femininos para que haja então o processo de fecundação. E agora vamos falar das pteridófitas, que são as primeiras plantas a possuírem vasos condutores de seiva. Vão ser as samambaias e as avencas, e são plantas de maior porte se comparada com as briófitas. E isso justamente pela presença desses vasos condutores de seiva. Então percebam como de fato esses vasos são os que limitam, né, esse porte da planta. E aqui à nossa direita temos a estrutura, né, de toda a pteridófita. Aqui nós teremos já raízes, já não temos mais rizóides como nas briófitas. Nós temos o caule, que é chamado de rizoma, o báculo, que são as folhas jovens ainda, imaturas, ainda não têm a capacidade de se reproduzir. E percebam só que a folha é todo esse conjunto dos chamados folíolos. As pteridófitas elas vão ocorrer tanto em ambientes frios quanto em ambientes áridos e semiáridos, mas nesses dois últimos somente vão ocorrer em períodos de umidade. Em período de seca, essas plantas elas entram em estado de dormência e elas não se reproduzem durante esse período. Afinal de contas, elas precisam poupar energia justamente por essa falta de água. Elas também vão possuir esses chamados soros. Observem na figura esses pontinhos em marrom. Esses são soros, que dentro deles vão estar contidos os chamados esporângios, que são estruturas formadoras de esporos. Esses esporos, eles carregam os gametas reprodutores masculinos que, através da água também, assim como nas briófitas, vão ser carregados até os gametas femininos para então ocorrer a fecundação e a proliferação de novas plantas. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da primeira parte da nossa aula de botânica e aguardo vocês na parte 2 do nosso conteúdo. Um grande abraço!